tarde. Começa agora o programa Eclésia, que está de volta com o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Nas vésperas da beatificação de João Paulo II, multiplicam-se os testemunhos que atestam a santidade deste homem de Igreja, que marcou a história do mundo. Um Papa inovador e cativante, e cuja santidade muitos já sentiam. João Paulo II é uma presença visível no gabinete de trabalho do professor João César das Neves. Para este economista, a beatificação do Papa polaco não é surpresa e reconhece que muitos a aguardavam já no seu íntimo. Sim, portanto, a gente já sabia, enfim, desde há muito tempo que João Paulo II ia ser beatificado e canonizado, não é uma surpresa. Os gritos na missa de corpo presente, santo súbito, mostravam isso mesmo, quer dizer, a população queria que ele fosse proclamado santo, e se fosse noutros tempos teria sido, enfim, agora nós estamos em tempos mais formais e, portanto, não aconteceu isso. João Paulo II era um homem de Deus, era um homem que estava a seguir um caminho que o Senhor lhe orientava, que na sua devoção a Maria, na sua contínua presença na Igreja, estava sempre com o Espírito no céu. É isso que faz dele um santo. Para si, João Paulo II fica como o homem que salva a Igreja de uma série de tensões ainda herdadas do Vaticano II. A forma como João Paulo II aparece a dizer vamos abrir as portas a Cristo, quer dizer, todas essas coisas que estão a ocupar, não interessa, só há uma coisa que interessa, que é Jesus Cristo. E a simplicidade como que fazia, e daí tirar todas as consequências para os múltiplos problemas concretos, porque os problemas continuavam lá, e ele foi resolvendo era exatamente o centro da santidade, quer dizer, de um homem que era do Vaticano II, que nunca pôs em dúvida a mais pequena vírgula do concílio, pelo contrário, foi ele que lhe deu a completude total, mas que ao mesmo tempo fazia exatamente no espírito do Vaticano II, ou seja, no espírito de Jesus Cristo. Portanto, é esta presença permanente da pessoa física de Cristo, de sua mãe, a quem ele se referia tanto, com uma simplicidade e com uma abertura que é o fundamental. João César das Neves retém as imagens da figura frágil que nos últimos tempos deu uma lição de verdadeira fidelidade à missão que Deus lhe confiou. O que nós sentíamos era este completo abandono nas mãos do Senhor, para o que ele pedisse. E pediu um longo martírio, que foi de facto muito longo, onde o Papa não cedeu nada, quer dizer, fazia o máximo que podia, até ao fim, às vezes até para lá do fim. Enfim, as últimas imagens de uma tentativa de falar da janela do quarto, que já não conseguiu sair nenhum som, era claramente alguém que já estava completamente gasto, e aí o mundo percebeu que a morte tinha próximo. Este professor de economia guarda a memória de um Papa que continua hoje a desafiar cada crente a assumir o Evangelho na vida do cotidiano. No próximo domingo, o programa 70x7 vai ao encontro de quem contactou com João Paulo II e experimentou o seu caráter afável e carinhoso. O presidente da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, lamenta que, neste período de grave crise económica, as instituições sociais não sejam ouvidas pela Troika Internacional presente em Portugal. Lamento do padre Lino Maia numa conferência de imprensa onde a CNIS reclamou competências para fazer face à crise. A crise económica, as eleições do próximo dia 5 de junho e o Congresso da CNIS nos próximos dias 20 e 21 de maio davam um mote à conferência de imprensa promovida pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Na bagagem, os seus responsáveis traziam propostas para um programa político de governo. No fundo, os partidos políticos, à porta de eleições legislativas, são desafiados a criarem condições para que o setor solidário possa continuar a ser cada vez mais uma mola amortecedora. Temos, aliás, dado contributos, inclusive para a elaboração de programas, quer partidários quanto a políticas sociais, quer, inclusive, para governo. Agora, de facto, este é um momento extremamente complicado e eu temo que, de facto, nós estejamos demasiadamente preocupados com o déficit, com a dívida e talvez estejamos pouco preocupados com as pessoas.
Esta organização reclama maior voz para uma força solidária de 2.700 instituições que atualmente prestam auxílio a mais de 600 mil pessoas, com intervenções decisivas em áreas como a saúde, ação social ou educação, e empregam mais de 250 mil trabalhadores. Perante estes números, o presidente da CNIS lamenta que as instituições sociais não sejam ouvidas pela Troika Internacional que se estabeleceu no nosso país e que tem vindo a dialogar com vários organismos políticos, sociais e económicos. A CNIS não reclama mais meios financeiros, mas uma mudança no modelo de cooperação e financiamento. No fundo, um novo enquadramento fiscal do setor solidário. Não é justo que quem, para responder, implementar direitos sociais, lança equipamentos, serviços sociais e, de algum modo, cumpre uma obrigação que o Estado tem de assegurar, não é justo que, para além disso, paguem IVA e outras compensações como se fossem lucrativos. Em período de crise económica, algumas instituições, membros da CNIS, já foram obrigadas a encerrar valências e outras correm o risco de ter de seguir o exemplo. Muitas vezes devido à duplicação de respostas sociais criadas pelo próprio Estado. Para haver uma correta gestão de recursos, a CNIS pede uma clarificação do nível de competência das instituições particulares da solidariedade social face ao papel que cabe ao Estado em termos de ajuda social. Venho e trago também o seu ponto de vista. A Cáritas Portuguesa enviou aos partidos políticos uma carta com 6 propostas a ter em conta para que a política esteja ao serviço de todos. Propostas que passam pela defesa do Estado Social, por um sistema social de criação de emprego ou pelo desenvolvimento sociolocal. São linhas de ação modestas e pouco dispendiosas, mas indispensáveis para que a política esteja ao serviço de todas as pessoas e de cada uma. Assim o afirma a introdução de uma carta que a Cáritas Portuguesa acaba de enviar a 16 partidos políticos com 6 propostas de medidas para atenuar a pobreza. No topo destas medidas está a defesa do Estado Social, mesmo que essa opção implica diminuição temporária dos apoios aos mais ricos. O texto, com data de 20 de abril, refere que, apesar de todos os partidos representados na Assembleia da República serem favoráveis ao Estado Social, degladiam-se acerca da sua natureza, o que afeta perigosamente o país, com maior incidência nos estratos mais pobres e excluídos. A organização de uma rede básica de proteção social, assente nas pessoas marginalizadas pelo quadro de direitos em vigor e pelas que cooperam diariamente na procura de soluções diretas e imediatas, constitui a segunda medida preconizada pela Cáritas. A missiva defende que a Assembleia da República deve dar execução às suas resoluções sobre a pobreza adotadas em 2008 e reativar o Pacto de Cooperação para a Solidariedade. Mas as propostas da Cáritas passam também pela criação do Cria Emprego, sistema de criação de trabalho, sobretudo por cooperativas e empresas privadas de pequena dimensão, mediante a difusão sistemática de oportunidades de negócio e a formação de uma ou várias cadeias de comercialização. A Cáritas recomenda ainda a constituição de parceiros de corresponsabilidade, nomeadamente na habitação, tendo em conta as amortizações em dívida de inúmeras famílias e no âmbito da educação relativamente ao pagamento de despesas escolares. Os responsáveis realçam ainda a importância do desenvolvimento sociolocal a partir de um normativo de 1995, nunca levado à prática. Nesta carta, assinada pelo presidente da Cáritas Portuguesa, Eugênio da Fonseca, esta instituição da Igreja Católica assinala que a resposta às propostas que tem apresentado ao Estado é praticamente nula, verificando-se uma propensão ao abandono das situações não previstas na lei, fenómeno gravíssimo que reforça a pobreza e a exclusão. Cinicamente, o Estado, as forças políticas e a sociedade abandonam à sua sorte milhares de pessoas e, para cúmulo, ainda humilham as entidades que procuram minorar os seus males. Assim o denuncia a Cáritas. O documento foi enviado aos partidos políticos numa altura em que falta pouco mais de um mês para o país ir a votos.
E nesta quinta-feira, como é habitual, regressa Dom Manuel Clemente na sua rubrica O Passado do Presente, para nos falar da presença e da ação da Igreja na sociedade contemporânea. A ação da Igreja na época contemporânea tem merecido análise de Dom Manuel Clemente nesta rubrica Passado do Presente. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarmos mais neste programa Eclésia, onde de facto a partir dos vários pontificados do século XX tem estado a propor análise sobre a incidência da ação da Igreja nos respectivos pontificados. Exatamente, e por isso nós temos visto como em torno de cada pontífice dos que sucederam no século XX, a pastoral da Igreja vai tendo uma tónica especial. E então reparamos que somos herdeiros hoje da pastoral de Pio X, no seu sentido sobrenatural, acentuando aquilo que na vida da Igreja é participação na vida sobrenatural, na vida de Cristo, na liturgia, na prática sacramental, na percepção de que ser cristão é diferente. Depois também somos herdeiros, certamente, do ímpeto universalista e pacificador que Bento XV trouxe à pastoral da Igreja. Como somos certamente herdeiros daquela insistência militante que é própria do pontificado de Pio XI. Como também somos herdeiros do Papa Pastor e quase imediato, no sentido da absorção dos seus ensinamentos, que é típico de Pio XII, sobretudo no pós-guerra. E com certeza que também somos herdeiros da pastoral, da grande pastoral no sentido mais íntimo e mais essencial da palavra, do bom pastor, que transpareceu com João XXIII, com certeza. E não só com o Vaticano II, com a sua própria personalidade, porque foi a sua própria personalidade que esteve na origem do Vaticano II. João XXIII tem um percurso, mais uma vez as biografias pessoais e as biografias eclesiais acabam por se entrecruzar, tem um percurso muito distinto de Pio XII, não é? Pio XII tinha tido aquela missão diplomática na Alemanha, mas depois, durante o pontificado de Pio XI, como secretário de Estado, Pacelli tinha lá estado, portanto era um homem da cúria. Não? João XXIII não. João XXIII tinha tido uma breve passagem pelos organismos da Santa Sé nos anos 20, mas depois passou a vida toda fora de Roma até vir ao pontificado, de uma maneira um tanto inesperada, não é? Já com os seus 78 anos andados. E para onde é que ele tinha andado? Tinha andado para as fronteiras todas. Roncalli tinha estado para já na fronteira da ortodoxia, porque ele esteve na Bulgária como representante da Santa Sé e aí descobriu um mundo muito diferente, o mundo oriental e o mundo ortodoxo, mas no concreto, nas relações. E ele tinha aí começado a perceber e a praticar percebendo que a pastoral da Igreja, mesmo nesse aspecto diplomático da relação com os Estados e com outras igrejas e outras confissões religiosas, era uma questão pessoal, de uma atitude pastoral pessoal, e que, além dos problemas, via as pessoas, como o bom pastor que conhece as suas ovelhas. E isso foi uma lição importante, porque a seguir teve logo outra fronteira, que foi a fronteira do Islão, porque ele vai da Bulgária para a Turquia. E lá está, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Uma fronteira difícil, muito difícil, quer do ponto de vista bélico, e ele aí teve um papel muito importante, porque podemos dizer parecido com o que teve o nosso cônsul Sousa Mendes, passando muitos judeus durante o conflito aqui para a Península Ibérica e para Portugal concretamente, para poderem ir para outros lugares mais seguros. Roncalli, na Turquia, teve um papel semelhante, ajudando a passar muitos milhares de judeus pela Turquia rumo a Israel. Mas teve, sobretudo, essa compreensão do mundo ortodoxo de novo e do Islão, porque a Turquia é a grande maioria islâmica. Depois foi anúncio em Paris, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, em que, novamente, como pastor, soube resolver muitas questões, e questões complicadas, em relação à França do pós-guerra, a atitude que de Gaulle queria ter ou não ter em relação aos bispos que tinham estado na França ocupada, na França colaboracionista com a Alemanha.
João XXIII, pela sua capacidade de tratar pessoalmente dos assuntos, a tal pastoral pessoal, vai sanar muitos desses conflitos. E depois vai perceber esse mundo do pós-guerra, como ele borbulha, sobretudo em França, nos anos 40, 50. E é daí que ele vem para o seu primeiro cargo pastoral diocesano, como bispo, como patriarca de Veneza, onde também enfim, consegue realizar-se dessa maneira tão importante, que é a realização diocesana. E, inesperadamente, é eleito Papa para suceder a uma figura tão diferente dele, como era Pacelli, como era Pio XII, e vem com o nome de João XXIII. E ele, de tudo isto, de todas estas fronteiras, traz para a Santa Sé um sentimento reforçado de que ele era Papa da Igreja Católica, com certeza, mas era Papa para toda a gente. É ele que, nos seus documentos, nas suas encíclicas, se começa a dirigir também a todos os homens de boa vontade. Não apenas aos católicos, aos bispos, aos padres, aos leigos, às religiosas, aos religiosos, mas e a todas as pessoas de boa vontade. E ele também percebe, porque pessoalmente tinha passado por todos esses mundos e fronteiras, que a ação da Igreja, a pastoral da Igreja, se exerce em correspondência àquilo que o próprio Espírito de Deus, que está presente na criação inteira e na humanidade, está a solicitar. Digamos, a doutrina dos sinais dos tempos será depois esclarecida no Vaticano II, como apelos do Espírito na história e nas sociedades, dentro e fora das fronteiras eclesiais, à ação da mesma Igreja, em correspondência. Mas esta sensibilidade é o que João XXIII traz à pastoral da Igreja. É com esta sensibilidade que ele vai convocar o Concílio Vaticano II. E eu vou pedir, exatamente, eu vou pedir ao Paulo para ler mais uma vez um trecho do grande historiador da Igreja espanhola, Laboa, a este propósito. O Papa João XXIII indicou que o objetivo do concílio não era realizar uma obra intelectual ou de técnica teológica, mas centrar a atenção nas exigências pastorais relativas ao anúncio evangélico e à vida cristã. Todos os documentos conciliares ficarão imbuídos de profundo espírito pastoral. A criatividade eclesial durante estes anos foi encontrando inúmeras formas de expressão. Durante o pontificado deste Papa, o movimento carismático conseguiu superar os receios anteriores e conheceu uma importante expansão com a colaboração do prestigioso cardeal Suenense. Igualmente, se desenvolveram outros movimentos e formas de organização laical que enriqueceram os modos de presença da Igreja na sociedade. Já durante este pontificado, a televisão converteu-se num poderoso púlpito que chega a lugares antes impensáveis. É isso tudo que aí está. E Laboa põe aí uma série de linhas muito importantes. Antes de mais, o espírito que João XXIII traz à pastoral da Igreja, um sentido mais amplo e pontifício, ou seja, de correspondência aos apelos que o Espírito de Deus vai fazendo no mundo. O mundo não é inerte nem indiferente à ação desse mesmo Espírito que o criou. E esta atenção, antes de mais, e é esta atenção que vai levar João XXIII a convocar os seus irmãos no episcopado de todo o mundo, e também não católicos, como observadores, e até leigos, como acabarão por vir ao concílio, para juntar a pastoral da Igreja às aspirações do mundo. Depois, ele vai também reconhecer que neste mundo existem coisas novas. E o cardeal Suenense, que é um dos homens determinantes do concílio, acabará por trazer à vida da Igreja a inclusão de certas realidades que estavam fora do quadro habitual da pastoral da Igreja, concretamente aquela grande organização do tempo de Pio XI e de Pio XII, à volta da ação católica e desses organismos muito definidos, que é tudo o que está à volta do carismático. Carismas, como nós sabemos, são aquelas graças que o Espírito não deixa de dar aos crentes para que, com essas graças específicas, eles contribuam para a realização do corpo total de Jesus Cristo, na Igreja e mesmo fora da Igreja. E, portanto, o reconhecimento desta ação do Espírito também dentro da Igreja. E é por isso que Laboa junta quer o concílio, quer este reconhecimento carismático que, a partir de João XXIII, se vai verificar. Porque é duplo.
Portanto, é reconhecer que o Espírito está na sociedade e faz apelos à resposta da Igreja, os tais sinais dos tempos que têm que ser reconhecidos e correspondidos, e é reconhecer também que o Espírito, dentro da mesma Igreja, origina uma grande fecundidade de graças que têm que depois ser também reconhecidas, discernidas, com certeza, por quem tem esse ministério do discernimento, e que são concretamente os bispos, mas que valha no conjunto para o crescimento do corpo de Cristo. Portanto, esta ação dupla. E também o que é agora o mundo da comunicação social, portanto, que a pastoral tem que perceber que, mesmo quando atua internamente na vida da Igreja, isto direta ou indiretamente, pode ter uma repercussão geral imediata. E estávamos nos anos 60, até o que é hoje, este imediatismo e esta capacidade de projeção e de conexão mediática, o que se andou, não é? Mas já tudo isso está presente e faz com que o concílio seja uma oportunidade primeiríssima da Igreja se refletir como a capacitação do Espírito para a resposta à sociedade. E fica este pontificado do Papa João XXIII, que muito mais poderíamos dizer sobre a ação dele, mas, enfim, fica essa incidência. Esta incidência é muito importante. Que vai sobretudo, ou que surge sobretudo a partir do seu perfil pessoal e pastoral. De hoje a 8 dias, voltamos a encontrar-nos para a análise desta ação da Igreja na pastoral contemporânea e para vermos o contributo do Papa Paulo VI. E terminamos assim este espaço informativo que pode ver também na internet em agência.eclésia.pt. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.